E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre racismo, um tema que vocês odeiam que eu abordo nesse canal, mas eu me sinto no direito de falar, mesmo que vocês não queiram assistir. E quem sou eu para falar de racismo? Afinal de contas, não sou negro, eu não posso falar sobre a vivência negra, mas justamente por isso eu posso falar do quanto eu estou disposto a combater o racismo, do lugar onde eu estou, tendo tão pouco que eu posso fazer, e o quanto o meu esforço, às vezes, ele é desperdiçado por alguém que foi mal manipulado pela era petista e pelo pensamento PT, pessoal que vitimizou tanto e segregou tanto, que nadou contra o processo de conscientização e a favor de uma polarização que preparou o terreno para vir o Bolsonaro aqui e capitalizar em cima disso. Me julgue, fale que eu estou aí dizendo um monte de besteira, mas esse vídeo, essa conversa com vocês aqui, ela vai nascer do comentário que eu disse para vocês anteriormente que me incomodou. Mas tudo que me incomoda muito, eu paro e penso, por que isso daqui está me incomodando? Porque deve ter alguma coisa ali para ser resolvido. Às vezes eu consigo simplesmente filtrar e jogar fora, porque é uma coisa que eu acho nonsense demais, mas eu estou tentando olhar pro Selim aqui, e ver como que eu abraço esse cara e como que eu digo para ele que na verdade eu sou amigo dele e que na verdade um viés pode fazer com que ele desperdice a amizade que eu estou aqui oferecendo e pode fazer com que ele veja em mim um inimigo quando na verdade eu não sou, quando na verdade o que tem que ser combatido é uma outra coisa, não a gente, entende? Dei uma olhada na leitura dele. Bom, deu ruim no meu navegador, perdi tudo que eu tinha escrito, então muito provavelmente ele escreveu uma coisa muito maior que isso. Parabéns pelo papo, tantos assuntos importantes a serem conversados, levados a sério. Apesar de eu ter esquecido uma lista enorme de coisas importantes que vocês falaram e que eu tinha colocado aqui, eu preciso falar que não dá para esquecer, cuidado com o apagamento do racismo e do plano de marginalização do povo negro do Brasil. Não era fácil ter um terreno no passado, era fácil para certos imigrantes que foram agraciados com incentivos, alemães, italianos, japoneses, mas os africanos, os escravos, os índios não tiveram a menor chance. Foram segregados e deixados ao relento. Eu concordo. Isso construído a argamassa do racismo, das desigualdades, miséria que vivemos no nosso país. Não fale com propriedade de assuntos que não domina, entende? Precisamos falar sobre esse ponto aqui. Isso causa problema sério de percepção das pessoas das realidades sociais. Precisamos falar disso também. Isso acarreta em inúmeros problemas políticos. Reformas agrárias é um assunto sério que deveria ser debatido e, honestamente, assim como vocês debateram doenças mentais, monogamia, poligamia, antinatalismo, machismo, feminicídio. Assuntos imprescindíveis. Cuidado redobrado e não seja leviano. E, de preferência, não se atreva a falar com propriedade de assuntos que é ignorante e parcial. Eu discordo de tudo que você falou. De absolutamente tudo que você falou, mas a gente tem que dizer por partes aí. É claro que tem muita verdade no que você diz, mas a sua apresentação, no meu ponto de vista, ele é simplesmente horroroso, porque ele vem para segregar e ele vem numa tentativa de silenciar, que é justamente o contrário do que a gente tem que fazer. A gente tem que falar cada vez mais. Eu vou, antes de trabalhar no teu texto, eu vou contar 3 histórias e vou apresentar vou vir aqui com uma dica cultural. Isso daqui é bem recente. Esse cast ele aconteceu quando? Dia 21, que dia que é hoje? Dia 26. 5 dias atrás, essa autora, ela falou, o sistema de castas americano, ele tem 400 anos, ele não muda da noite para o dia. Um sistema de casta. E o que é casta? As classes sociais, você tem mobilidade entre elas. Casta você não tem. Então, quando a gente vê como o negro ele é colocado nos Estados Unidos, é como se ele estivesse num sistema de castas em que simplesmente você não tem mobilidade, por mais bem vestido, por mais educado, por mais rico que você seja, por mais culto que você seja. E tem um ponto daqui que eu quero trazer. Antes de trazer esse ponto que de americanos, eu quero contar coisas da minha vivência, da minha pele. Eu sei que negros sofrem. Assim, eu andava com o Tuba no carro, ele tinha medo eu acho que ele não dirigia porque ele não podia, por não ter habilitação, mas ele andava comigo e ele tinha medo da polícia parar, achando que ele estava me sequestrando. Então, quando ia eu, Zé e ele tinha muito receio de ir no banco de trás, porque um cara no banco de trás e 2 brancos, sendo um asiático no banco da frente dirigindo, a probabilidade da polícia parar ele era muito grande. O Tuba, ele tinha preocupação de não andar com dinheiro, precisava que ele andasse com dinheiro, ele tinha medo de andar com dinheiro, porque se a polícia parasse ele, talvez ele não conseguisse explicar de onde aquele dinheiro vinha. Quando a gente marcava alguma coisa, ele fazia questão de ter alguma coisa que tivesse identificação de trabalho, ele queria ter alguma coisa que tivesse o logo do... Cara,
eu entendo o quanto o negro sofre. Agora, assim, é um sistema de muito tempo. Enquanto as castas americanas elas têm 400 anos, no Brasil a gente tem pelo menos 200 anos aí de história que precisa ser reescrita. E essa história ela tem que ser reescrita. Uma coisa que esse texto dessa mulher ele deixa claro é que determinar o preconceito ele é uma burrice enraigada por um processo de educação e de compreensão de mundo que foi deixado para trás. E a gente está tentando reescrever isso daqui, só que isso não acontece da noite para o dia. Então eu vou contar 2 casos para vocês. Com a mesma pessoa, eu conheci uma mulher, muito tempo atrás, a Lari vai odiar escutar essa história. E é engraçado, porque assim, ela me conta, e eu já falo dela aqui no canal em algum momento, ela me conta a primeira percepção que ela teve de ser negra, do peso de ser negra, é quando o amiguinho de infância se tornou o primeiro grande amor dela. E naquela pré-adolescência, adolescência, os dois eles eram um encarne, eles gostavam muito do outro, eles estavam sempre grudados um do outro, eles estavam descobrindo o mundo juntos. Só que na escola ele não chegava perto dela e ele não dava nenhum indício de querer assumi-la na frente de todo mundo. E quando um dia ela perguntou qual era o problema, ele, muito sem graça, ele admitiu que ele tinha vergonha do que diriam dele caso descobrissem que ele estava namorando uma negra. E esse foi um momento assim crucial, marcante, né, na educação dela, que ela se entendeu negra e ela sofreu com isso durante muito tempo e foi lidar com isso só em terapia. E nas nossas conversas, a conclusão que chegamos você está culpando. Hoje você é uma mulher de 25, mas você está tentando culpar um menino de 13 por não saber lidar com um problema de preconceito e de racismo que não estava nele, estava na sociedade que o permeava, que o cercava. Então quando você pega um menino de 13 anos que não entende como o mundo funciona, que morre de medo de receber apelidos na escola, que morre de medo de sofrer bullying na escola, que não quer ser caçoado, que quer ser o menino alfa ali no meio daquela turma, que quer ser popular, porque quando a gente é adolescente a gente é burro desse jeito e a gente quer essas coisas mesmo. Não dá pra julgar porque a gente já foi adolescente e a gente lembra. Quando você chega para esse menino e ele tem vergonha de ser apaixonado, de amar uma menina negra, você vê que ele é vítima, ele não é só agressor. E eu não estou querendo passar pano para racista, não é isso. É que a gente tem que entender que o racismo ele é muito mais do que maldade inerente do ser humano presente num determinado ser humano. E eu acho que usando os PT de educação, a vitimização do negro, esse pensamento psolista da coisa, ele vem no sentido de branco não merece sua palavra, branco não merece respeito, branco não merece falar, branco não merece viver, porque ele oprime e ele suprime e ele sufoca. Só que essa burrice... Você combate essa burrice com esse preconceito com iluminação, com informação. Você combate isso ao longo de muito tempo. Eu sei que a urgência de vocês é gritante, só que o pensamento ele vai mudar ao longo de um longo processo que já foi iniciado e que já está em andamento. Não é tão rápido quanto poderia, mas só não vai mais rápido porque os investimentos eles não são feitos em conscientização. Se PT e PSOL e todos os outros partidos que dizem lutar pelas minorias lutassem de verdade pelas minorias, pelas supostas minorias, quando eu digo a palavra minoria são os oprimidos, se esses partidos eles lutassem de verdade pelos oprimidos, eles lutariam por conscientização e não por combate. Haveria discussões não combativas a respeito do racismo e você teria a exposição do sofrimento negro colocado de forma a não esfregar o nariz do branco que ele é um filho da puta. Agora vem partidos durante décadas esfregando na cara do branco, você é um racista, você é um filho da puta, eu sou pobre por sua causa, eu sofro por sua causa. Você dá combustível para vir o Bolsonaro e capitalizar em cima desses caras e fazer o Bolsominion. O Bolsominion é uma reação ao exagero da vitimização e à escassez de informação a respeito da dor do negro na sociedade brasileira. Porque se Kelly olhasse para trás e visse que o menino ele estava morrendo de vergonha, que ele não sabia como lidar com a escola, mas que o crime dele era não saber lidar com a escola e que na verdade ele a amava, e ela não tem culpa de com 13 anos e 14 anos não saber lidar com isso também, mas se ele aí percebe que não foi a Kelly e o namoradinho dela. Se nós estivéssemos numa sociedade que não caçoasse de um branco que namora com uma negra, e se nós morássemos numa sociedade em que professores, pais,
pessoas olhassem de fora e soubessem abraçar esses dois e dizer: vocês não têm que se dobrar a esse povo que está caçoando de vocês porque eles estão errados, e se vocês descobriram esse amor, vocês têm mais é que vivê-lo e experimentá-lo e aprender com ele. Se tivesse uma sociedade que os abraçasse e dissesse: gente, não é assim, e os orientasse, a vida deles poderia ser diferente. Então, o combate ao racismo, ele não está no extermínio dos colegas e ele não está no extermínio do menino que a rejeitou e que tinha vergonha dela. Ele está num longo processo de conscientização dessas dores. E olha que engraçado, na primeira noite em que eu encontrei aquele quebrar as barreiras dela, o desconforto que ela estava sentindo de eu ter levado ela num lugar que só tinha branco e que era de classe alta, gourmet, e as pessoas olhavam para ela como se não coubesse um casal de um oriental e de uma negra, como se ali ela estivesse no lugar de objeto a ser devorado. Tirar esse desconforto dela demorou muito. E eu não vou ficar contando detalhes desse encontro, mas olha que engraçado, depois de 4 horas de conversa, e foi uma conversa muito boa que nós tivemos, durante uns momentos em que eu disse para ela que um dos maiores presentes de primeiro encontro que eu poderia dar para ela era a gente não cogitar a ideia de transar, e ela deu uma trucada, ela falou: se eu quiser transar, a gente vai transar. E eu falei: não, porque eu quero que você tenha esse encontro nas suas memórias, eu quero que você lembre que você saiu com um cara que não ficou forçando a barra no primeiro dia, num gesto que para mim não significa nada, mas que para você eu sei que significa valorização e respeito. Esse dia eu dei a ela da forma que eu pude uma certa cura e um certo tratamento, do qual ela vai poder se lembrar e se orgulhar. Mas logo depois a gente teve um mal entendido. Porque numa época em que eu estava viciado, eu estava jogando, ela começou a me mandar mensagens e eu tinha pedido pra gente se encontrar às 6 da tarde. Eu queria me encontrar com ela às 6 da tarde. Ela se enrolou no trabalho e demorou muito para mandar as mensagens. E quando ela me mandou mensagem era 9h30 da noite e eu sabia que ela levava pelo menos 1 hora para chegar perto da minha casa onde a gente se veria. Se eu fosse buscá-la, eu ia levar pelo menos 2 horas para chegar lá. E eu falei: é melhor deixar para amanhã. E quando eu falei: é melhor deixar para amanhã, a minha ideia era: se ela vier, a gente não vai ter lugar para ir, não vai ter lugar para ficar, vai nos sobrar motel, e eu não quero puxar a coisa para esse lado ainda. Eu quero que a gente tenha tempo de interação, para que a gente possa realmente desenvolver alguma coisa, para que ela se sinta de fato valorizada. E foi uma coisa muito confusa, porque quando eu disse é melhor a gente deixar para amanhã, ela ficou conversando sozinha enquanto eu voltei pro meu jogo, e ela começou a me mandar várias mensagens do tipo: ela entendeu completamente errado. Ela entendeu que eu só teria interesse em encontrá-la caso houvesse a oportunidade de um encontro sexual. Eu não sei por que eu estou falando coisas tão íntimas, eu não sei por que eu estou revelando coisas tão íntimas, mas você vê, novamente, por um desencontro de informações, ela deixou de falar comigo e eu também deixei de procurá-la, e na verdade eu estava chateado por não ter sido reconhecido no meu gesto de respeito a ela, de ter explicado para ela que eu queria passar tempo sem que a gente pudesse fazer alguma coisa na cidade enquanto as coisas ainda estivessem abertas, e é por isso que eu estava sugerindo um domingo onde a gente poderia ficar a tarde inteira juntos, e ela não entendeu isso. E ela se afastou justamente por ter entendido um processo errado que abria feridas que ela tinha, de ser objetificada, de ser usada, e principalmente de ser ignorada, de ser não respondida no momento que não era conveniente para ela. E quando a gente acertou isso, eu já tinha conhecido uma outra pessoa com quem eu tinha me envolvido. E aí eu falei: cara, eu adoraria sair com você, eu adoraria continuar conversando com você, só que agora eu estou saindo com outra pessoa a quem eu quero me manter fiel enquanto a coisa estiver fluindo com ela. Ou seja, 2 vezes na vida, essa menina ela perdeu oportunidades porque não as pessoas eram ruins, mas porque o racismo ele gerou tanta dor nessa pessoa que ela tinha uma reação de se fechar, e a gente não pode culpá-la, uma reação de se fechar e de se afastar imediatamente toda vez que a expectativa, a suspeita de frustração pairasse sobre ela. Agora sim, eu quero compartilhar com vocês uma terceira história, a terceira história desse cara aqui. Essa mulher que tá falando sobre racismo, e ela fala de racismo de uma forma brilhante, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Ela fala de um cara, na época em que ela trabalhava no New York Times,
E aí agora eu perdi minha marcação e eu vou me arrepender muito disso. Na época em que ela trabalhava no The New York Times, ela precisava entrevistar um cara e ela marcou um encontro com um cara. Esse cara, ele foi lá no local de encontro e olhou para ela e ele estava suando. Por que ele estava suando? Porque ele estava atrasado. E além de atrasado, que ele estava nervoso, porque aquela entrevista seria a entrevista meio que da vida dele. Eu estou tentando compor o cenário aqui para a gente não ter que ler tudo. E o que aconteceu? Ele olhou para ela e falou: desculpa, eu não tenho tempo para falar com você agora, porque estou esperando uma pessoa muito importante. A pessoa muito importante era ela. Ela falou: então, o meu nome é fulana, eu sou do New York Times e eu vim aqui te entrevistar. Aí ele olhou para ela e falou assim: como assim você veio me entrevistar? Não pode ser, eu não estou com tempo para brincadeira, eu estou nervoso. E ela disse: eu sou do New York Times, eu sou a repórter que veio te entrevistar. Você tem algum cartão que me prove isso? Ela falou: cara, acabou que ela estava sem cartão e ela não tinha como provar, mas ela falou: cara, eu sou do New York Times e eu estou aqui, posso ao longo da nossa conversa provar para você, pelas perguntas que eu vou te fazer, que eu sou a repórter que veio te ver. Ele falou: cara, me desculpa, eu realmente não tenho tempo para falar sobre isso, e eu tenho que dá licença. E aí, assim, destruída como ela estava, porque ela estava bem vestida, ela falava bem, ela é uma pessoa culta, ela conseguiria manter uma conversa profissional com ele, e ainda assim, esse cara nervoso como estava, por conta de uma entrevista que seria marcante para ele, não conseguiu olhá-la como um ser humano. Por quê? Porque ele viu que na cabeça do cara, uma negra não poderia ser repórter do New York Times, e ele simplesmente vazou. E aí o que ela fez? Ela vazou também, só que a conclusão que ela tira disso é simplesmente incrível. E ela fala assim: agora, pega isso que aconteceu com o cara que perdeu a oportunidade de sair no New York Times, pega isso daí e multiplica por muitas vezes, as dezenas de milhares de vezes por dia que essas suposições a respeito de outros indivíduos impedem a habilidade para que algo aconteça na nossa sociedade, que impede transação, que impede entrevistas, que impede que alguma coisa que realmente precisa acontecer simplesmente faz com que essa coisa não aconteça. Então, como é que você consegue começar a mensurar o custo, o preço, não apenas do sofrimento individual, mas para toda a sociedade, das coisas que não são feitas e das oportunidades que são perdidas por causa dessas suposições e desses estereótipos, que são, na verdade, uma herança original do sistema de castas que nasceu com esse país? Fazendo tradução livre de alguns termos. Então, o que eu tenho para dizer pro Selim é o seguinte: eu não tenho como dizer como é a vivência de uma negra em Aracaju, de uma mulher negra em Aracaju. Eu não tenho como dizer qual é a vivência de um mendigo. Eu tenho como dizer, a partir da minha experiência, que quando eu era criança, eu vi pessoas trocarem terrenos por 2 bicicletas, uma televisão e um saco grande de batata com 2 caixas de morango. Toma um terreno por isso. Você consegue imaginar quanto custa hoje umas caixas de morango, batata, 2 bicicletas e uma televisão? Comparado com o preço de um terreno numa cidade ali no Grande ABC? E aí, de posse de um terreno, você conhece um pedreiro. E aí você fala para ele assim: cara, divide esse terreno no meio e constrói 2 casas. Você fica com uma, eu fico com a outra. O que você acha? E o pedreiro fala: beleza. E ele consegue o material. Para construir essas 2 casas, construindo uma terceira para um outro cara. Então, assim, eu vou construir a sua casa, você me dá material para 3. Eu construo a tua, mas você me dá material para 3. Aí aqui eu construo 2 no seu terreno, mas aí uma delas é minha. Eu conheci essa história, ela aconteceu na minha infância. Porque eu presenciei essa história não significa que negros não tenham sofrido, não significa que negros não tenham sido privados de oportunidades, não significa que índios não tenham sido mortos para que as suas terras fossem tomadas. Eu não posso falar por todas essas pessoas, eu posso falar por aquelas coisas que eu via, e eu estou falando sobre o tempo dos meus avós, na verdade do meu pai, porque meu pai tem quase a idade de ser meu avô. Eu estou falando do tempo da minha infância e estou comparando com os tempos hoje. Então,
quando você diz que você não pode falar de forma leviana, para você eu tenho uma coisa para dizer: toda fala de uma experiência é leviana, porque é impossível você ter na experiência e na narrativa de uma pessoa um discurso que abranja todas as experiências de todo um país ou de toda uma época, ou de toda a história. É impossível. O conhecimento de todo mundo é superficial e é leviano. E é na diferença das diferentes... E é nas diferenças, nas nuances, nas diferenças das diferentes histórias contadas, somadas a uma a outra, é que você tem o melhor discernimento. Então, quando você vê uma pessoa contando a história da infância dela, que ela via terrenos sendo trocados por bicicletas e comida, você não deve dizer que ela não tem o direito de falar porque ela não sabe quanto o negro sofreu. Você tem que dizer que aquele momento da história, ele foi vivido de formas diferentes por pessoas diferentes, e aí você vem e me conta a sua história. E me conta a história do seu avô, e me conta a história do seu pai, e a gente faz um contraponto para a gente entender melhor aquela época. Daí, a partir dessa conscientização, é que a gente percebe que nós somos apenas seres humanos, e que da mesma forma que você não escolheu o seu spot de chegada na Terra, eu também não escolhi o meu. Meu pai é de 34, então em 45 ele tinha 11 anos. Meu pai, ele diz que com 10 anos ele via mulheres enfileiradas na estação de Tóquio. Então, assim, tinha escada de Tóquio e ele via que a cada 2 degraus tinha uma mulher se prostituindo. Por quê? Porque os soldados eles estavam ou mortos ou presos em campos de concentração ou então ainda batalhando na guerra. Tóquio estava em chamas porque os bombardeios eles estavam lá acontecendo e ele se lembrava disso. Nessa época, o meu avô estava preso num campo de concentração na Rússia. E é engraçado o quanto o irmão mais novo do meu pai, o meu tio, ele tinha ódio da mãe dele, porque todo dia eles tinham abóbora para comer e ele não sabia de onde vinha essa abóbora. Ou seja, eu tive um tio que suspeitava que a mãe dele se prostituía para dar abóbora para os filhos não morrerem de fome, porque numa Tóquio incendiada era tudo que tinha para se comer. O meu pai veio com esse irmão dele de navio e foram 2 meses para chegar no Porto de Santos. E chegando aqui, ele teve que comer feijão, que era uma comida que ele não conhecia. O feijão japonês é azuki, é feito para fazer doce. Então, do mesmo jeito que seria ruim você chegar no Japão e eles te darem doce de feijão como refeição, para eles aqui a comida dava diarreia e eles tiveram que aprender o idioma e muitos japoneses se juntaram na cooperativa de Cotia e começaram um trabalho intenso. E meu pai ele ainda veio com essa missão que só ele achava que ele tinha na cabeça dele, que era ser médico para dar continuidade ao legado que ele tinha herdado do pai dele. E ele se formou numa federal. Isso não significa que aquilo que ele conseguiu foi simplesmente dado como privilégio pelo fato dele ter sido japonês, mas muita coisa porque quando ele passou no vestibular da Federal de Goiás, na Federal de Goiânia, sabe o que aconteceu? Ele estudou, fez cursinho, fez vestibular, não conseguiu passar na USP e passou na Federal de Goiânia. Quando ele passou na Federal de Goiânia, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e pegou um ônibus e foi para lá. E sabe o que ele fez? Ele bateu na porta do Palácio do Governador. Ele bateu na porta do Palácio do Governador, pediu o secretário lá, o porteiro, deixou ele plantado 2 horas. E aí, até que ele foi lá dentro e falou: tem um japonês querendo falar com você aí. O que ele quer? Não, ele disse que quer falar com você, porque ele passou na Federal e ele quer um emprego por conta disso. O governador deu risada e recebeu meu pai. O governador do estado de Goiás deu risada e falou: deixa esse louco entrar aí. E o meu pai entrou todo nerd, todo japonês e falou assim: estudei muito, passei aqui na Federal, vou começar a estudar, mas para estudar eu preciso de dinheiro. E para ter dinheiro eu preciso de um emprego. Então, assim, eu vim aqui te pedir um emprego para eu poder fazer medicina aqui na Federal. E arrumaram para ele um serviço de vigia na central telefônica. E ele trabalhava à noite, estudava, trabalhava, dormia lá, e aí ele começou a fazer faculdade. Eu tenho certeza absoluta que se meu pai fosse negro, batesse na porta do governador e falasse: passei em medicina e eu quero falar com o governador porque eu preciso de um emprego para poder fazer faculdade, eu tenho certeza absoluta que o cara ia cagar para ele pelo fato de ser negro. Mas como não tinha muito japonês em Goiânia, o cara olhou e falou assim: cara, que povo esforçado, isso é preconceito.
Isso é preconceito puro, isso é burrice pura. Só que a gente está no mundo que veio do jeito que ele é. E já que a gente não consegue transformar ele de uma hora para outra, a gente precisa trabalhar nessas pequenas transformações que vão mostrar que o japonês ele não é naturalmente mais inteligente ou mais esforçado. E que se o negro ele tem determinado comportamento é porque alguma coisa na história aconteceu para que eles fossem dessa forma. Se o carioca malandro é esperto, é porque alguma coisa a família imperial e a elite carioca fez que empurrou esses caras para cima do morro de forma que eles não tinham como conseguir a subsistência deles de forma honesta. E isso precisa ser estudado, mas é conversando que a gente chega nessas histórias. É você me contando como foi a história dos seus ancestrais, que foi diferente dos meus ancestrais, que a gente consegue entender que a sociedade brasileira é injusta, de forma que da próxima vez que um vigia, ao escutar inúmeras histórias de sofrimento e de dor, de preconceito como essas, ele trave a porta em um negro, ele trave a porta do banco giratória lá um japonês, e ele trate não só o oriental com respeito por medo de ter feito uma cagada, mas ele trate também o negro com dignidade e respeito, que afinal de contas, a princípio, todo mundo merece. Então essa forma combativa de você não tem que falar porque você é leviano, porque você não sabe, silencia. E ninguém gosta de ser silenciado e ninguém gosta de ser iniquizado, porque assim, a maneira como você fala faz transparecer que eu sou uma pessoa arrogante e prepotente e que não vejo no negro valor suficiente para que a vida dele seja contada. Mas se eu tentasse contar a história do negro como eu tentei contar a história da Kelly, também não tá bom. Porque eu não sou a Kelly e não posso dizer o que ela sofreu de verdade no mundo. Só ela poderia contar. Então, por que ao invés de tentar silenciar o outro que diz, a gente não tenta combinar essas histórias para que todo mundo se sinta de fato compreendido e abraçado? Político nenhum vai lutar para que você seja compreendido e para que as pessoas da sua cor sejam mais aceitas e amadas. Esse é um trabalho que nós precisamos fazer uns com os outros. E aí quando você acha que tem alguém lutando por você de verdade e que você tem que ser combativo vestindo as bandeiras dessas pessoas, aí você se afasta de pessoas como eu, que não se sentem más e que ficam tristes quando esse tipo de coisa aqui acontece. É engraçado porque quando você diz cuidado redobrado, não seja leviano, de preferência não se atreva a falar com propriedade de assuntos que você é ignorante ou parcial, o que é justamente isso que está causando uma ignorância completa das pessoas a respeito de todos os assuntos, porque elas não ousam falar sobre elas. E assim como para você ser um bom dançarino você tem que dançar muito, para ser um bom jogador de futebol você tem que jogar muito, para você ser bom a respeito de ideias você precisa falar muito sobre elas. E nessa busca incessante por autoridades que podem falar e por autoridades que não podem falar, a gente tem metade da população achando que só esse cara pode falar e metade da população achando que só esse cara pode falar e eles são antagônicos. E aí você não consegue escutar um debate entre eles porque você acha que só o lado certo deve ter direito à palavra. E as coisas não são assim simples desse jeito, porque o mundo ele não é dividido em pessoas ruins e boas. O mundo não é dividido entre pessoas que têm o direito de falar e as pessoas que não têm. Agora, quando a Nise vem e fala que o lockdown ele aumenta a contaminação, a gente tem que ter conversado tanto sobre Covid ao ponto de todos juntos falarmos, não, você está mentindo. E por que é que as pessoas não conseguem identificar um discurso mentiroso? Porque elas estão acostumadas a silenciarem umas às outras e a acreditar naquilo que eles reconhecem como autoridade. Então, ao achar que só aquela pessoa que tem propriedade para falar deve falar e ter preguiça de refletir e aceitar completamente uma autoridade, você tem pelo menos 30% da população escutando o Dr. Wong e Dr. Anise Yamaguchi achando que eles estão certos. E aí, o que a gente faz? Com essa escassez de debate, com essa escassez de fala, quando ao tentar começar a falar sobre isso, as pessoas são imediatamente silenciadas. Fica aí o questionamento.